Olá pessoal, meu nome é Gabriela, sou aluna de Ciências Biológicas no UFMG e sou estagiária na Escola Professor Moraes. Hoje vou corrigir com vocês as questões referentes à semana 4 e 5 no plano de estudo tutorado. Vamos lá! Na questão 1, pede-se para a gente nomear as células quanto ao seu tempo de vida e apresentar exemplos. Nós podemos citar as células lábeis, que apresentam um curto tempo de vida, e um exemplo são os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Também as células estáveis, que possuem um tempo médio de vida, e o exemplo são as células do nosso fígado. E as células permanentes, com tempo muito longo de vida, e o exemplo são os nossos neurônios. Também tem a classificação das células do nosso organismo quanto à quantidade de núcleos existentes. A gente possui células anucleadas, ou seja, sem núcleo, como as nossas hemácias, as mononucleadas com um único núcleo, como as células da nossa pele, e as multinucleadas, células com mais de um núcleo, como as células de alguns tipos de músculo. A questão 2 pede para a gente comparar as células procariontes com as células eucariontes. A diferença entre essas células está na estrutura celular. As procarióticas caracterizam por ter uma estrutura simples e ausência de núcleo, enquanto as eucarióticas têm um núcleo definido e uma estrutura complexa. Questão 3. Todos os seres vivos são formados por células. De acordo com o tipo estrutural de célula que os compõe, os organismos podem ser classificados em eucariontes ou procariontes. Assinale a alternativa correta. Letra A. Os protozoários e as bactérias possuem células eucarióticas. Essa alternativa está incorreta, pois os protozoários sim possuem células eucarióticas, mas as bactérias não. Elas possuem apenas células procarióticas. Letra B. Os fungos, bolores e leveduras possuem células eucarióticas. Essa é a alternativa correta, pois os fungos são eucariontes, ou seja, eles possuem núcleo celular fechado por uma membrana. Letra C. Os fungos e as bactérias possuem células procarióticas. As bactérias sim possuem células procarióticas, entretanto, os fungos possuem células eucarióticas. Letra B. As bactérias e as algas possuem células eucarióticas. Também está falsa. As bactérias possuem apenas células procarióticas. Letra E. As bactérias e os protozoários possuem células procarióticas. As bactérias possuem células procarióticas e os protozoários não. Questão 4. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e, graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos, houve uma revolução nos estudos das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procarióticos e eucarióticos, porque se descobriu que os primeiros, entre outras características, como podemos ver no enunciado, eles estão se referindo aos seres procarióticos. E como foi falado anteriormente, as células procariontes ou procarióticas são definidas por sua principal característica. Seu material genético não está delimitado à membrana nuclear. Ou seja, esse material fica disperso por todo o citoplasma da célula. Então, a resposta correta dessa questão é a alternativa B. Mas vamos olhar as outras alternativas. Letra A. Possuem parede celular e cloroplastos. Os procariotos não possuem parede celular e nem cloroplastos. Letra C. Possuem núcleo organizado envolto por uma membrana nuclear. Eles não possuem núcleo. Letra D. Não possuem núcleo e não têm material genético. Eles não possuem núcleo, mas possuem material genético que está disperso no citoplasma. E letra E. Não possuem clorofila e não se reproduzem. As cianobactérias, que são organismos procariontes, possuem clorofila. E os procariontes, bactérias, se reproduzem sim, assexuadamente através de fissão binária. Questão 5. Explique quais são as características e funções relacionadas à membrana celular. A membrana plasmática é uma estrutura que delimita a célula, separando o meio intracelular do meio externo. Ela atua delimitando e mantendo a integridade da célula e, como uma barreira seletiva, permite que apenas algumas substâncias entrem, como oxigênio e nutrientes, e outras saiam, como os resíduos. Questão 6. Identifique a organela responsável por. Letra A. Produzir proteína. É o retículo endoplasmático rugoso, que sua grande função está relacionada à síntese de proteínas, principalmente de proteínas transmembrana. B. Empacotar substâncias. É o complexo de Golgi. De forma geral, podemos dizer que a função dele se resume a armazenamento,
modificação, empacotamento e transporte de proteínas. Letra C. Desintoxicar as células. São os peroxissomos, que é a organela responsável por oxidar substratos orgânicos. Letra D. Produzir energia na forma de ATP. São as mitocôndrias. É uma organela celular citoplasmática e sua função está relacionada ao processo de respiração celular. E letra E. Realizar a fotossíntese. São os cloroplastos. Organelas que carregam a clorofila para que as plantas possam fazer o processo de fotossíntese.